E aí, my friends! Sejam bem-vindos ao canal da RNEC Indicadores. E hoje a gente vai falar sobre um dos nossos principais setups dos nossos filhos mais velhos, que é o RNEC Scalper. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a montagem da tela dele, sobre as novas atualizações que vieram aí. A gente tem o RNEC Scalper Signal, tem o RNEC Scalper Force, tem o Force Wave, tem o indicador de janela, tem o alarme, bastante coisa. Ele sofreu bastante atualização, indicadores auxiliares, tá bom? Para a gente poder deixar o setup completo, deixar a tela completa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como montar a tela e dos indicadores que vieram aí com as atualizações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o RNX Scalper original, padrão. Clica no fundo do gráfico, vem inserir indicador e a gente coloca o RNX Scalper, que são, na verdade, as linhas de suporte e resistência. Então, ele adiciona aqui as linhas de suporte e resistência. Para quem não sabe, né, você pode assistir o primeiro vídeo que tem no canal, como operar o Ethernet Scalper, mas só relembrando aqui, a linha 1, rapidinho, a linha 1 a gente coloca de vermelho, a linha 2 a gente coloca de verde. O Ethernet Scalper, ele funciona, ele sinaliza a perda das regiões de sobrevenda e sobrecompra do preço. Então, toda vez que o preço está sobrecomprado aqui e ele perde essa região de sobrecompra, o indicador sinaliza com uma linha informando, olha, possivelmente o preço perdeu a região de sobrecompra. E toda vez que ele perde uma região de sobrevenda, ele está dizendo aqui, ele perde essa região de sobrevenda, ele fala assim, olha, possivelmente o preço perdeu aqui a região de sobrevenda, então o preço perdeu de fato a região de sobrevenda, então possivelmente haverá uma reversão aqui, e ele plota essa linha sinalizando esse suporte e essa resistência, tá bom? Então, o RNX Scalper funciona dessa forma. Esse aqui é o indicador original, o RNX Scalper. Ele sofreu, eu fiz algumas alterações no algoritmo dele, o código está mais filtrado, ele precisa de algumas confirmações a mais para dar o sinal, mas ele continua tendo a mesma essência do original, tá? Então, agora a gente vai para os indicadores que são as atualizações dele, né, que formam o setup completo. A gente atualizou, são 4 indicadores a mais. Eu vou começar pelo indicador de janela, que é o oscilador do RNX Scalper. Então, eu vou adicionar aqui o Scalper indicador, a gente insere ele numa nova janela, para vocês poderem entender mais ou menos como que o setup funciona. Tá? E tem esse legenda do bolo que é o RNX Scalper Signal e o Force, que são, cara, eles estão dando resultado demais, tá muito top. Ó, para vocês entenderem como que funciona, a gente tem aqui o oscilador, tá? Então toda vez que o preço perde a região de sobrevenda, que é essa região abaixo do nível 80 que você determina nos parâmetros do indicador, que é a região de 20, perdão, a região da sobrevenda, a região da sobrecompra no 80. Toda vez que ele perde essa região aqui, ele vai plotar uma linha sinalizando a possível reversão do movimento. Ó, aqui ele estava sobrevendido, aqui nesse candle ele já está sobrecomprado. Então, a partir desse momento, ele sinaliza uma possível reversão. Aqui ele volta para a região de sobrevenda, depois ele perde novamente a região de sobrevenda, e aí ele plota de novo mais uma linha sinalizando uma possível reversão. Aqui ele já fica sobrecomprado, tá? Então quando ele perde essa região, você percebe que tem uma linha pequenininha aqui, significa que ele perdeu aqui embaixo essa região e logo após ele plota mais a linha, uma linha novamente simbolizando que ele perdeu novamente a região aqui da sobrecompra. E aqui embaixo a gente vê várias vezes, ó, perdeu a região da sobrevenda, perdeu a região da sobrevenda, perdeu a região da sobrecompra, plota linha, perdeu a região da sobrecompra, plota linha, perdeu a região da sobrevenda, aqui plota linha e assim sucessivamente. Todas as vezes que ele perde essa região, no caso, ele plota uma linha sinalizando uma possível reversão no movimento a partir da perda das regiões de sobrevenda e sobrecompra. Tá? Esse aqui é o indicador do RNX Scalper, você consegue ter uma ideia utilizando ele, como que está mais ou menos o movimento do preço. Olha, ele está entrando em tendência porque ele já rompeu 50%, já rompeu o topinho anterior aqui do indicador, o preço está subindo, então possivelmente ele vai entrar numa tendência de alta, o preço vai continuar subindo. O preço está sobrecomprado já há muito tempo aqui no indicador, está formando novos topos aqui no indicador, aqui o preço também está formando um novo topo, então possivelmente daqui a pouco ele vai perder essa região aqui de sobrecompra
ele vai encontrar um topo, uma resistência aqui muito forte e possivelmente daqui a pouco ele vai começar a descer. Tá? Essas são algumas conclusões que a gente pode tirar com o uso do indicador e com a análise do indicador em si aqui. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos, dos primeiros indicadores das primeiras atualizações. Depois a gente lançou junto, se eu não me engano foi no final de agosto, o RNX Scalper Signal e o RNX Scalper Force, que são as regras de coloração do Scalper. Tá? O RNX Scalper Signal, ele é a principal regra de coloração, que é a coloração de fato do Scalper. Toda vez que ele plota uma linha perdendo a região de sobrecompra ou de sobrevenda, ele aplica também a coloração. Então a gente tem aqui, olha, o preço está trabalhando, ele está subindo aqui, tá? Ele perdeu uma região de sobrevenda, perceba aqui, ó, ele perdeu uma região de sobrevenda, e aí o preço está trabalhando em cima da região de sobrevenda e tal, e ele sinaliza isso de verde. Então toda vez que você tiver uma linha plotada aqui embaixo, você vai ter também a coloração sendo aplicada nos candles. Movimento de alta, movimento de baixa, porque ele perdeu a região de sobrecompra, depois ele entra novamente na região de sobrecompra, sinalizando uma possível continuidade no movimento, então você tem novamente a coloração verde sendo aplicada nos candles. Tá? Então toda vez que ele plota uma linha, ele insere também a regra de coloração, ele ativa a regra de coloração no sentido do movimento que está sendo, que o mercado está tomando, no sentido do movimento do mercado, seja perdendo a sobrevenda aqui embaixo e plotando verde, sinalizando uma possível reversão, seja perdendo a sobrecompra aqui em cima do mercado, sinalizando uma possível reversão e o movimento de baixa. Tá? Lembrando que o Signal também é, além de regra de coloração para os candles, ele também é um histograma. Então você pode inserir ele como um indicador de janela também. Tá? Scalper Signal, você pode adicionar ele como indicador de janela. Aqui são alguns estudos, tá, gente? Não vamos ficar de zoar aqui na minha janelinha nos indicadores, que a gente faz bastante coisa, graças a Deus. Você adiciona ele como indicador de janela e aí ele vai como um histograma. Tá? E esse histograma aqui você consegue automatizar ele pelo VisualBot. Tá? Essa aqui é a grande sacada. Você consegue pegar esse histograma e jogar o VisualBot para ler esses sinais aqui, fazer scalper, fazer operações a favor da tendência, contra a tendência, enfim. Você consegue automatizar o RNX Scalper através do VB por meio do histograma do RNX Scalper Signal. Tá? Isso aqui foi uma coisa bem bacana. Eu deixei com a nossa parceria com a Trader Software, deixei esse histograma aqui justamente para isso. Além do RNX Scalper Signal, a gente tem também o RNX Scalper Force. O Force, ele é um filtro de entradas contra a tendência, tá? Ele não serve como confirmação de entrada. Ele serve como um filtro de entradas contra a tendência, um filtro de falsas entradas. Então, eu vou adicionar aqui no gráfico para vocês verem, RNX Scalper Force. Depois eu vou mostrar o Wave também, numa nova janela. Deixa eu fechar esse indicador aqui só para a gente, depois eu adiciono ele para a gente ver a tela completa dele. Tá, vou deixar ele aqui embaixo para a gente poder ver. Percebam, ó, a gente tem aqui o Force, ele vai sinalizar qual é a força prioritária do movimento. Tá? Então qual é o movimento que está mais forte, a tendência que está em vigor no momento agora. Por exemplo, ele perdeu aqui a região de sobrevenda aqui, e aí percebemos que quando ele perde essa região de sobrevenda, apesar do scalper tá verde já, aqui o Force ainda está vermelho. Por quê? Porque essa linha aqui ainda está sendo marcada. Ele vai perder essa linha aqui nessa região, quando ele perde esse topinho anterior aqui. Tá? O Force, ele serve justamente para você não pegar esse tipo de sinal aqui, ó, que seria um sinal falso. Tá? Percebe que ele dá um sinalzinho vermelho, mas o Force está verde. Então isso aqui não é uma entrada válida em tese, tá? Tendo em vista que ele está aqui numa região de suporte também. Tá? Então é óbvio que você vai fazer a leitura do mercado também para você poder tomar as suas decisões. Percebam que ele dá uma consolidada aqui, ele sai da região de sobrecompra, entra de novo na região de sobrecompra, e aí então o preço começa a descer.
E aí a gente tem a força, a perda da força vendedora somente aqui, ó, quando essa linha deixa de ser plotada. Então você tem a confirmação do force aqui na segunda pernada de baixo, bem aqui nesse candle. Tá somente na segunda pernada de baixo, quando ele faz o teste na linha e perde esse fundo aqui anterior, aí você tem a confirmação de uma possível reversão do mercado. Depois ele filtra essa entrada aqui também, porque a gente tem essa linha aqui em cima, tá? E o movimento é prioritário de baixa, sendo que ele já testou essa linha, e aí depois ele só vai perder essa tendência quando ele rompe o topo anterior, tá? E ele continua o movimento de alta, tendo rompido o movimento anterior, e a linha vermelha anterior perde sua força e deixa de ser plotada, então ele sinaliza a alta do mercado. É que depois nessa alta a gente tem ele filtrando mais essas entradas, essa pequena consolidação aqui. Percebe que aqui embaixo está vermelho, mas o force ele filtra esse movimento, tá? E depois a gente tem a continuidade da alta, e aí na sequência o mercado fica um pouco lateral e o force ele filtra, por exemplo, esse topo aqui ele filtra, tá vendo? Depois essa correção aqui também ele filtra, ó, tá vendo? Aqui embaixo esse vermelhinho aqui também ele filtra, ó. Então ele vai filtrando essas pequenas correções que o preço faz, mas que ele ainda não de fato consolidou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Se a gente voltar aqui no gráfico, vamos ver aqui, olha, percebe quando o preço pega uma tendência forte, como essa daqui, por exemplo, de 1.200 pontos, o RNX Scalper ele sinaliza uma possível reversão aqui, contudo, o Force ele filtra essa reversão. É para isso que serve o Force, tá? Para filtrar falsos sinais quando o preço está em tendência. Beleza, gente? Ele não é um sinal de confirmação. Você não vai entrar quando os dois histogramas estiverem verdes ou vermelhos, tá bom? Então é isso. Você não vai entrar, ou você não vai sair do movimento, ou você vai sair, enfim, quando numa tendência forte, numa tendência de queda forte, por exemplo, como essa daqui, ele deu um sinal de compra, só que o force tá vermelho aqui ainda, então você não vai comprar, você não vai sair desse movimento. Aqui, por exemplo, ó, apesar dele ter dado uma boa pontuação, 250 pontos, ainda estava forte a tendência de baixa do mercado. Ele só vai perder essa tendência de baixa aqui, ó, quando ele não consegue romper o topo anterior. Você viu, ó, ele faz um fundo, perdão, quando ele não consegue romper o fundo anterior, ele faz um fundo maior aqui, aí sim que o Fossi vai perder. Aqui, ó, que ele vai deixar de sinalizar a tendência de baixa. Percebam quando ele perde, quando ele não renova o fundo e rompe o topinho anterior. Aí sim ele vai começar. Então, esse daqui é um indicador de tendência. O FOSS serve para tendência. Tendência, tá bom? Para filtrar falsos movimentos em tendência, como por exemplo essa sinalização aqui, tá? Quando a tendência está muito forte, essa sinalização aqui, por exemplo, esse candle aqui, tá? É para isso que o Force serve. Ele serve como um filtro de falsos sinais em tendência, beleza? Além disso, a gente tem também o alarme, tá? O alarme que você configura aqui nas opções do Profit, e aí ele vai disparar um alarme toda vez que o signal identificar o movimento, tá bom? Ele vai disparar um alarme sinalizando uma possível reversão. E o indicador de alarme, ele foi com um bônus, ele foi com um brindezinho, tá? Scalper Signal. Ops. Ele foi com... Eu vou adicionar ele aqui como indicador, que é a chave. Ele vira uma chave toda vez que ele está vendido, ele fica como -1, e toda vez que ele está comprado, ele fica como 1. Tá? Isso aqui, para um bom entendedor, meia palavra basta. Isso aqui você consegue utilizar ele, você consegue utilizar a coloração do Signal e do RNX Scalper aqui nas suas estratégias. Isso aqui foi um bônus que eu dei e que eu vou fazer vídeos na sequência lá na nossa playlist de programação, como que você vai resgatar esses valores aqui para você poder utilizar a coloração do Signal
também nas suas estratégias, tá? Então o alarme, o RNX Scalper Signal Alarme, ele não só é o alarme que você configura no Profit, tá? Mas ele também é a chave virada para positivo, né, para tendência de alta, para perda das regiões de sobrevenda, e -1 para a chave virada para baixo, né, na tendência de baixa, com a perda das regiões de sobrecompra, beleza? Então, pessoal, esse aqui é o RNX Scalper, os indicadores que nós fizemos das atualizações, tá? Eu vou adicionar aqui, o indicador, só para ficar com a tela completa. Você vê que é bastante coisa, a gente atualizou bastante, tem bastante ferramenta nova, bastante ferramenta boa, tá? Que vocês podem estar utilizando. E, meu, isso aqui, sinceramente, galera, esse setup do Scalper ficou muito top. Ficou muito bom, tá? A coloração tá sensacional, mano. Ela tá... Vocês veem aqui pelo gráfico. Olha essa tendência de baixa, olha essa alta, essa baixa, tá? Ele pega muito bem os movimentos. A gente vai fazer, eu vou fazer mais para frente sobre alguns gatilhos de entrada. A gente tem 4 gatilhos de entrada que tem dado muito certo também. Vamos fazer sobre os modelos operacionais mais agressivo, mais conservador, tá? Depois nos vídeos de programação vou mostrar como que a gente usa aqui esse signal alarme para a gente poder colocar o indicador dentro de outras estratégias. Às vezes você quer utilizar essa regra de coloração, ou você quer utilizar o scalper indicador aqui também, né, como algum filtro para suas estratégias, para os seus indicadores, para suas regras de coloração, e você pode estar utilizando esses indicadores aqui dentro dos seus códigos também. Depois a gente vai mostrar isso de forma mais clara, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que quem já possui aqui o RNX Scalper que esteja ganhando muita grana, porque ele está muito fera, está sensacional, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários. Entra lá no nosso grupo do Telegram. A gente está lá para compartilhar os links para você poder ter acesso a esse indicador e a mais de 40 outros indicadores no Drive da RNEC. Está aqui na descrição do vídeo. Então, vem fazer parte desse time, vem fazer parte da família da RNEC e vamos embora para cima, vamos embora para o game. Deus abençoe a todos.